Olá, eu sou Márcia, vidente, profetisa, investigadora, e hoje nós vamos falar um pouco sobre essa comunidade. Essa comunidade, uma comunidade judaica na França, no sul da França, que se iniciou e que ao longo do processo do caminho foi se desenvolvendo grandiosamente, produzindo em larga escala grandes manufaturas, e eles cresceram tanto, que se desenvolveram a nível do país. E na Segunda Guerra Mundial vieram a abrigar milhares e milhares de crianças em orfanatos, em casarões abandonados, castelos abandonados, judaico, fugindo assim do, do nazismo. Mas não ficou só nisso. Eles se desenvolveram tanto que até hoje eles existem, né? E há diversas fontes também em Portugal e também em Veneza. Grandes comunidades que se desenvolveram a nível solitário nessa questão. E muito importante frisar isso, na passagem que nós vamos ver hoje, na passagem de Samuel. Samuel é inquirido ao povo judaico, Samuel é inquirido ao povo de Israel, para que ele pudesse, assim, pregar a palavra às pessoas, levar as palavras às pessoas. Mas como Samuel levaria as palavras às pessoas? Então nós vamos falar Números 19, 446 da página do Torá. Então, para ele chegar até essas pessoas, ele tinha que estar com sua mão limpa. Ou seja, as pessoas queriam que ele fosse a Deus e que ele fizesse os pedidos. E ele disse, para eu chegar até Deus, para eu me manifestar com o divino, minha mão tem que estar sempre lavada. Então agora, nesse momento, você lava suas mãos. Lave suas mãos e peça aquilo que você quer, porque hoje, no final do seu dia, você alcançará aquilo que você deseja, as promessas daquilo que está no seu coração. Mas para isso, suas mãos devem estar limpas. Ou seja, quando a gente diz mão limpa, são atitudes limpas. Obviamente que a mão tem que estar limpa mesmo, por causa que é um preceito. Mas as atitudes têm que ser condizentes com aquilo que nós agimos com as pessoas. Não é o antes nem o depois, mas é o momento em que nós nos sentimos, de certa forma, afligidos. Neste momento, nós vemos nossa verdadeira face e nós vemos a nossa verdadeira ação. Então, muitas vezes nós somos impelidos, as pessoas são impelidas ao sofrimento, estão no sofrimento nessa questão. E as pessoas dizem, eu vou lavar as minhas mãos para que eu possa melhorar essa questão. Isso é um preceito. Para que eu possa subir, para que eu possa evoluir. Então, Samuel só podia ir a Deus porque ele era um homem justo, porque ele era um homem limpo e porque ele não tinha mácula na vida dele. Mácula alguma, gente, alguma. Então, quando se reporta ao Senhor, quando se diz ser um profeta, você tem que andar nesses mesmos preceitos, porque isso é o livre-arbítrio, ou seja, é a escolha. Então, Samuel, nesse momento, no presságio, ele foi uma pessoa que ia a Deus de forma espirituosa, ia a Deus de forma intensa, ia a Deus de forma de entrega. E muitas vezes a entrega que ele diz aqui na lavagem das mãos, para receber as pessoas e poder ungir e poder orar, ser um interlocutor, devemos estar com nossas mãos limpas. Então, este preceito de limpar as mãos, assim que você acorda, você vai do lado da sua cama, você lave suas mãos, passe água nas suas mãos. Porque é um preceito de amor, é um preceito de paz, é um preceito de sucesso. Então, o povo do sul da França, e o povo de Veneza, e o povo de Portugal, eles só tiveram sucesso e tiveram grandes movimentações financeiras quando eles começaram a lavar as mãos, ou seja, estar com as mãos limpas, estar com a alma limpa. Então a mão simboliza o quê? A ligação do eterno conosco. Como nós podemos nos portar, como nós podemos agir, como nós podemos ir entre as pessoas e falar a nível de emocional para as pessoas.
E quando nós nos referimos a esse é o trabalho, esse é o meu trabalho, eu quero dizer a esse tipo de abordagem, a esse tipo de trabalho, eu quero dizer que eu estou fazendo uma alusão, a alusão aqui ao meu trabalho, ao como eu sou, ou seja, se eu digo que irá acontecer um fato e este fato acontece, é para a fortificação do trabalho em si, entendeu? Como se deve se proceder. Mas antes, obviamente, ele, como Samuel, nós devemos estar com as nossas mentes limpas, nós devemos estar com a nossa conduta correta diante das pessoas. Então Samuel diz nesse presságio que ele não roubou, que ele não matou, que ele estava com as mãos limpas. Então, quando a gente vai até as pessoas com esse tipo de abordagem, ou vai a Deus, ou pede interlocução do Senhor, nós estamos fazendo a coisa correta, porque essa interlocução será ouvida e mais tarde será redirecionada ao Altíssimo. E é redirecionada diretamente ao Altíssimo, porque Deus nos deu esse livre-arbítrio, Deus nos deu a escolha de não praticarmos atos errados, a escolha de não querermos as coisas dos outros, a escolha de não descermos nosso azeite no chão. Então, quando ele diz isso, ele diz, não deite seu azeite no chão, lavar as mãos, ungir a cabeça, ungir a testa, ungir o corpo, principalmente quando tiver que fazer a passagem, tivermos que reacender no Senhor, né? A ascensão ao Senhor, lavar o corpo e enrolar o corpo em vinho. Então, esses são os preceitos que não se deve deixar de fazer nunca. Mesmo que você não acredite ou que você não tenha vocação para esse tipo de oratório, ou esse tipo de dogma, ou esse tipo de dogma religioso. Então, acreditamos que podemos agir de maneira condescendente com o que a gente fala e com o que a gente faz. E essa é a ligação que Samuel deixa para a gente. Ou seja, lave suas mãos, lave, não toque em coisas impuras, porque as mãos são as primeiras a mexer e a agir. Mesmo que a ação não seja uma ação verbal, é uma ação. Qualquer ação que a pessoa fale ou faça ou pratique é uma ação, verbal ou não verbal, é um movimento cognitivo que ela está produzindo. Então, se ela está produzindo esse movimento cognitivo, deve ser condescendente ao nível de informação e ao nível de bênção, ao nível de barrache, ao nível de introdução às escrituras. Se ela lê as escrituras, ela vai começar a entender e assim produzir os benefícios. Essa cidade do sul da França produziu milhares e milhares de benefícios, tanto de manufatura, quanto de produtos, quanto de abrigo na Segunda Guerra Mundial, quanto de auxílio às pessoas, assim como em Portugal, assim como em Veneza. São pequenos focos que começaram no mundo e assim se desenvolveram grandes indústrias têxteis, grandes manufaturas, trabalhos para as pessoas, trabalho para o núcleo, produção e desenvolvimento tecnológico. Uma época de guerra, uma época de perda total. Qual era o nível de sobrevivência para todos que fechassem as portas para os judeus daquela época? Zero. Mas assim como no deserto que brotou leite e mel, assim o povo judaico faz brotar da terra leite e mel. Não importa a terra, qual seja essa terra é uma terra árida. Muitas pessoas entram em terras áridas e hoje estão com plantações maravilhosas a nível do judaísmo, porque o esforço, a determinação e a bênção do povo judaico, inconscientemente, a nível até de função de vida e de aprendizado e de assimilação, podem ser acrescentados e multiplicados à bênção das pessoas, com o sábado, com as orações, com o lavar as mãos. Então é importantíssimo que você lave sempre suas mãos, mantenha suas mãos limpas de toda incompetência. E agora eu vou orar especificamente por um casal, por pessoas que estão passando por situações difíceis de divórcio, de separação. Neste momento nós pedimos para essas pessoas
que elas reativem suas vidas, que elas estejam em comunhão com o Espírito, elas estejam em paz, que o Senhor desça sobre a sua casa as bênçãos, que o Senhor proteja seus lares, que o Senhor proteja suas famílias, que possa unir seus casamentos, que possam edificar suas vidas e assim fazer frutificar na mão do Senhor Jeová toda a bênção e toda a força e toda a fortaleza da grande força do grande leão de Judá, que é a tribo de Judá, e que é a tribo de Rubens, e que todas as 12 tribos de Israel abençoe essas pessoas que estão passando pela transição de suas vidas agora num momento tão delicado, tão difícil. Isso nós pedimos em nome de Deus, em nome dos profetas, em a bênção de Deus e a bênção nessas famílias. Eu sou Márcia, profetisa, vidente e investigadora. Obrigado por sua atenção.